Tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática, e neste último vídeo do capítulo sobre figuras planas, vamos conhecer a área do círculo e de todas as suas derivações disso. A área do círculo, ela tem uma fórmula bem simples, onde ela é essa fórmula aqui, ó, A igual a π vezes r ao quadrado. Ela é fácil também de chegar à conclusão dela. O círculo, deixa eu fazer uma apresentação aqui. Aqui vamos colocar um círculo qualquer. E para chegar a ela, imagine que a gente coloque um ponto aqui, né? E divida este círculo naqueles triângulos perfeitos que vão dividindo o segmento circular, o segmento regular. O círculo tem números deles, né? O círculo, na verdade, é um polígono retangular de infinitos lados. E aí, assim como se fosse uma laranja ou um raio de bicicleta, se a gente cortasse esse círculo e espichasse ele, ele ia ficar em pezinho assim, cheio desses dentinhos que são os triângulos. É claro que seriam todos perfeitos, né? E esse comprimento aqui é o comprimento do círculo que vocês já estudaram, que é 2 vezes π vezes o raio. E essa altura aqui é o raio. E aqui, por exemplo, nesse formato, infelizmente não daria para a gente encontrar a área. Mas se a gente pegasse outro círculo desse e abrisse do mesmo jeito e colocasse de cabeça para baixo, aí você teria um de cima para baixo vestindo nesse, né? Então a área dessa figura seria a base vezes a altura, dividido por 2, porque são duas figuras, né? E aí a base é 2 vezes π vezes o raio, a altura é o raio, dividido por 2. Cancela, cancela, a gente fica com π vezes o r ao quadrado. Por isso que ela usa essa metodologia, né? Então vamos dizer aqui que eu tenho um círculo agora, esse círculo aqui, e o raio dele seja r igual a 2 centímetros. Então ele tem um raio de 2 centímetros. Eu vou adotar neste caso, para facilitar as contas, π vai ser 3,14, um π com aproximação de duas casas decimais. Qual é a área? A área será π vezes o r ao quadrado. A área será 3,14 vezes 2 ao quadrado. Então a área será 3,14 vezes 4. Isso é facilmente, a gente faz 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5, 4 vezes 3, 12. 12,56 centímetros quadrados é a área deste círculo. Ok, agora que a gente já entende da área do círculo, a gente vai também compreender a área do setor circular. O que é o setor circular? O setor circular é uma parte do círculo. Eu vou fazer um outro desenho aqui agora, para que a gente possa ilustrar isso. Imagine esse círculo. E agora, digamos que eu tenha, eu vou marcar o centro dele, aqui. O centro vai estar mais ou menos aqui assim. E eu quero encontrar qual é a área de uma região desse círculo, que sai daqui até aqui, digamos que seja essa fatia de pizza, onde eu tenho aqui esse ângulo aqui, é um ângulo de 60 graus, ok? Tem um ângulo formado de 60 graus e eu quero encontrar a área dessa região aqui. Então a área não é de todo o círculo, é só deste setor. Então, todo o círculo seria um círculo de 360 graus. Então, a área continua sendo o mesmo cálculo, π vezes r ao quadrado, só que eu tenho que pegar agora e fazer a fração desse círculo, né? Da onde vem essa forma? Olha, se eu sei que 360 graus que ocupam um círculo, eu calculo sendo π vezes r ao quadrado, né? Essa é a forma da área, esse é o grau. Vamos com a regra de 3 básica. Essa aqui é a área. Olha, se eu não sei qual é, não é mais 360 graus, então eu chamo isso de área do setor, AS, área do setor circular. Multiplicando o cruzado aqui, né, razão e proporção, eu vou ter aqui AS vezes 360 é igual a x vezes π
vezes r ao quadrado. Vou passar o 360 dividido, então vou ficar com AS igual a x dividido por 360 vezes πr ao quadrado. Então é muito simples. Nesse caso, vamos dizer que esse setor tem aqui o círculo tem um raio igual a, vamos pegar aqui mais ou menos, ó, 1, 2, 3,5, 3,5 centímetros, e o ângulo é 60 graus. O nosso x aqui é 60 graus. Então a área desse setor circular será, vou fazer aqui de vermelho, a área do setor circular será 60 graus dividido por 360 graus vezes o π, que a gente continuará adotando 3,14, vezes o raio, que é 3,5 ao quadrado. 60 dividido por 360, isso aqui é um sexto, né? Simplifica, fica 1 sobre 6. Então a área do setor circular será 1 sexto vezes 3,14 vezes 3,5 ao quadrado. Aqui nós vamos usar a calculadora para facilitar a nossa vida, para poder calcular essa área. Vou colocar a calculadora simples, que não precisa dessa científica. Então vamos lá, deixa eu limpar aqui. Então eu tenho só a parte de cima, 3,14 vezes, aí eu vou abrir parênteses, vou colocar aqui, ó, 3,5 elevado ao quadrado, fecho parênteses, e isso tudo será dividido por 6. Neste caso, então, a área desse círculo é 6,410. Tá vendo? Então, a área do setor circular será 6,41 centímetros quadrados. Muito simples também, né? Muito fácil de fazer. Outro conceito interessante que a gente tem do círculo é a área da coroa circular. O que é a coroa circular? A coroa circular é essa região entre dois círculos concêntricos. É como se fosse lá a rosquinha, né? O volume da rosquinha de alimento, que você compra uma rosquinha, um donut, quanto de nutrientes tem ali, quanto de alimento que tem ali. Você vai ter que começar determinando a área dessa coroa, depois o volume. O pneu, o espaço de um pneu de um carro, entre outras coisas que se parecem com isso. Basicamente, você tem um raio interno, o R1, ou esse R vermelho aqui, o R menor, que a gente chama nesse caso, que diz respeito a essa circunferência menor. E você tem um R maiúsculo, embora raio a gente sempre se representa com R pequeno, mas nesse caso a gente usa um R grande para dizer que é o raio do círculo maior. Então, a diferença do quadrado dos raios vezes π da área do círculo. É a mesma coisa. É como se eu fizesse a área do círculo maior, na área de R, né? Seria π vezes R grande ao quadrado, menos, né? E aí eu tenho a área do R pequeno, que seria π vezes R ao quadrado. E eu fizesse a área da coroa, o AC, é a área com R grande menos a área com R pequeno. Ou seja, a área da coroa seria π vezes R grande ao quadrado menos π vezes R pequeno ao quadrado. Como o π repete nos dois casos, eu posso pôr o π em evidência. Então, fico com π e aqui dentro eu fico com R ao quadrado menos R pequeno ao quadrado. Então, por isso a fórmula, né? Você tanto pode fazer por ela, como você pode fazer de forma mais simples. Calcular a área do grande, depois calcular a área do setor menor e retira um do outro. Aqui eu trouxe um exemplo que o nosso autor traz, bem interessante, que tem a ver com a nossa moeda, né? Ó, a partir de 2002 passou a circular no Brasil um novo modelo de moeda, de R$1. Ela possui um núcleo prateado composto de aço inoxidável e um anel externo dourado, que lembra uma coroa circular. Se você parar para pensar, isso aqui é uma coroa, o que a gente estava falando agora, composto de aço revestido de bronze. Nessa moeda, entre outras características, estão presentes grafias encontradas em cerâmica de origem indígena, fazendo referência às raízes étnicas brasileiras. Essa característica da moeda de R$1 são importantes elementos de segurança para evitar fraudes. Calcule a área aproximada da coroa circular dourada da moeda de R$1, usando o π aqui, então 3,14. A mesma coisa que a gente estava fazendo. A única diferença é que aqui a gente tem a largura da moeda, ela tem 27 milímetros na parte maior, né? Como vocês podem ver, ela tem 27 milímetros na parte maior,
e 18 na parte menor. É claro que isso não é o raio, isso é o diâmetro dela. Então, vamos lá. A parte menor é o raio daqui até aqui. Ela é 18 milímetros tudo, então isso aqui é a metade, é só 9 milímetros. E a coroa maior, a circunferência maior, é essa daqui que teria 27 milímetros. Mas não são 27, é a metade disso. Metade de 27 vai dar 14, daria 28, 13 e meio. 13,5, tá? Então esse é o R2. Então vamos usar aqui, né? Eu vou usar a forma mais simples. A área da coroa será π que multiplica o R maior ao quadrado menos R menor ao quadrado. Então a área da coroa será 3,14 que multiplica. A maior é 13,5 ao quadrado menos a menor que é 9 ao quadrado. Então isso vai resultar em a área da coroa é igual. Vamos fazer com a calculadora. Cadê nossa calculadora? Aqui está ela. Então vamos limpar aqui. Nós temos 3,14 que multiplica. Aí abre aqui o parênteses, porque vai ser uma diferença, né? 13,5 elevado ao quadrado menos 9 elevado ao quadrado. Pronto, aí é só fechar. Quando der o Enter, tá lá. Ela tem, no caso, 317,925 milímetros quadrados. 317,925 milímetros quadrados. Essa é a área da coroa dourada de uma moeda de R$1. É um conteúdo bem simples, né? Mas ele é muito poderoso, a gente pode usar ele em muitas aplicações e eu espero que você revise, né? E veja os exercícios que fizemos, pratique e a gente se vê numa videoaula futura. Até lá!